Você ainda está sonhando? Você ainda está sonhando? Aleluia, Deus tem uma palavra e vai ressuscitar sonhos que porventura já morreram. Quantos estão esperando e querem ouvir uma palavra da parte de Deus? Vamos orar agora. E você peça para Deus falar com você aí. Senhor Deus, eterno Pai celeste, nesse momento, Senhor, a tua igreja já te adorou com louvores, com as ofertas. Meu Deus, nós te aclamamos, falamos contigo. E agora, Pai, a tua igreja, nós queremos ouvir a tua voz. Pai, a tua igreja está sensível à tua palavra nesse momento. E eu quero agora te pedir, Senhor, usa a tua serva, pastora Cidinha, Senhor, para falar conosco, falar com a igreja. Pai bendito, abre o céu e traz a revelação da tua palavra através da tua serva, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E as palmas exaltam o Rei Jesus. Pastora Cidinha. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. É muito bom estar nesse lugar. E eu estou feliz por mais um ano nós estarmos aqui. Para juntamente com vocês agradecer a Deus por um ano de conquista, ano de luta, mas de conquista. Eu sei que não é fácil a gente preparar uma festividade para o Senhor. Sei que o inimigo luta, mas eu sei que hoje vocês podem erigir um marco e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Trago a saudação do Bispo Carlos, meu esposo, que ele foi também ministrar na festividade de jovens lá na cidade de Sumaré. E eu falei antes de sair da minha casa que hoje eu estou órfã. Me sinto como uma órfã aqui nessa noite. Mas eu louvo a Deus por estar meu filho Roberto ali. Quando eu olho nele, eu falei: ele está ali. Está ali. Minha nora Daiane, meu neto Leonardo e as demais irmãs que vieram da sede. Louvo a Deus. Quando a pastora Edna fez aquela pergunta se eu poderia ministrar, eu nem respondi. Né? É claro que eu não queria, né? Claro que eu não queria, porque uma coisa é você pegar e trazer uma saudação, outra coisa é você ministrar, né? Eu gosto muito de ministrar, mas na rádio, né? Ali a gente não vê ninguém e ali o Espírito de Deus usa como ele tem que usar. Mas quando a gente está olhando no rosto dos irmãos, eu sei que cada um de vocês está esperando uma palavra nessa noite. Mas eu quero falar para vocês que a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Amém. Que assim como Deus usa os grandes pregadores, por que Ele não pode me usar também? Amém. Né? Gosto muito mais de reunir com irmãs para ministrar a palavra diretamente para irmãs do que para a igreja, porque é mais fácil também. As irmãs, né, é mais simples. Quando é só grupo de irmãs é mais simples. Mas quando a gente está perto do pastor Odair, perto desses pastores aqui e perto de todos vocês, a gente fica com a perna tremendo. Amém, irmãos? E vamos à palavra de Deus, livro de 2 Reis, capítulo número 4. Quero falar para os irmãos que eu não sou pregadora, mas eu estou aqui porque Deus, ele faz de cada um de nós, ele usa no tempo certo, na hora certa e da maneira que ele quiser. 2 Reis capítulo 4, versículo 8, que diz: E sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro.
Assim vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chame esta sunamita. E chamando-a a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: dize-lhes, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: ao tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás a um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado. E no ano seguinte, segundo Eliseu dissera. Agora, irmãos, vamos para o verso 24, aliás, verso 22, que diz o seguinte: e chamou a seu marido e disse: me manda-me já um dos moços e uma da jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço: guia o animal e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela então e foi ao encontro do homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, a seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? E vai bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas Geazi, para retirá-la, disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? E ele disse: não. E ela disse: não me enganes. Amém, irmãos? Podemos assentar. Aleluia. É uma palavra de vitória, uma palavra de promessa, e um tema muito lindo e maravilhoso que vocês escolheram. Está de parabéns, porque é um tema de promessa e um tema de fé. Meus irmãos, nessa semana, o mundo presenciou 2 chefes de grandes potências que deram as mãos, que eram inimigos. E quando eu vi esse noticiário e presenciei o que aconteceu, veio uma palavra ao meu coração: quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Igreja, uma coisa eu quero falar para vocês: Jesus vem. Independente se você crê ou não crê, Jesus vem. E tudo isso mostra o cumprimento da palavra de Deus. A cada festa, a cada culto, a cada tema, nós não podemos deixar de falar que Jesus vem. Porque nada mais é, irmãos, cada culto que nós viemos na igreja, nada mais é para que a igreja fique mais apercebida, porque estamos numa preparação para o arrebatamento. Aleluia. E mesmo diante desse tema aqui, é para nos preparar para a volta de Jesus. Aleluia. Eliseu e a sunamita, cidade de Sunem, ficava ao sul de Samaria e a sudoeste do Monte Carmelo. Ali era uma rota de viajantes, de comerciantes que passavam por ali. Sunem era a cidade, sunamita era uma das cidadãs daquela cidade, não era o nome da mulher. Essa mulher não tinha muito significado. Por quê? Porque a Bíblia não refere nem o nome dela. Porque quando alguém faz história, deixa o seu nome. Mas essa mulher não tinha o nome dela na Bíblia. Você pode olhar que não tem nome dela, só trata ela como a sunamita. Sunamita tinha muitas. É como aqui a cidade de Louveira. Como chama as mulheres de Louveira? Louveirense?
É como se fosse escrever uma história. E uma louveirense abriu o coração para que o Senhor entrasse, sem relatar o nome. Assim era essa mulher. E nesse relato bíblico fala que ela já era uma mulher idosa. Mas essa mulher idosa um dia também foi uma moça. Essa mulher idosa, israelita da tribo de Issacar, ela também um dia foi uma adolescente. E como na época de então, os casamentos não eram por amor, mas era negociado, era arranjado. Eu quero acreditar que o casamento dessa mulher também foi arranjado. Foi o seu pai, foi o seu sogro, que ali eles conversaram e fizeram o seu casamento. E é claro que todas as moças de Israel, elas imaginavam no seu futuro de ser uma boa dona de casa, de ser uma boa tecelã, de ser uma mulher que sabia fazer o azeite, de ser uma mulher que sabia costurar, cozinhar. E ela sempre sonhava de ter muitos filhos. Porque nessa época em Israel, ser estéril ou não gerar filho, isso era um opróbrio, era uma vergonha. Isso era algo que ela era apontada por todos os lugares que ela passava. Sunamita, mesmo sendo rica, mas ela era julgada, apontada, porque ela não tinha filhos. E a sunamita, a Bíblia não fala, mas ela conviveu com essa situação. Sempre sonhou em ter filhos, porém o filho não chegou. A Bíblia fala que Ana também desejava ter filhos, e era estéril. E é claro que a sunamita no seu coração desejava um filho varão, porque a mulher que tinha um filho varão naquela época, ela era louvada. Tanto é que Ana, quando ela pediu para o Senhor, ela falou: se o Senhor me der um filho varão, ela especificou que ela queria ter um filho varão. E naquela época ter filho varão era honra, principalmente se a prole fosse grande, como foi de Jacó, 12 filhos. E a Bíblia nos relata que o tempo foi passando. E quem sabe ela era rica, ela gastou muitas das suas posses em muitos remédios da época, para ver se os remédios tirassem de sobre ela aquele opróbrio, aquela vergonha que ela carregava. O tempo dela passou. O seu marido já envelheceu, que com certeza era bem mais idoso, velho do que ela, e ela também, o seu tempo passou. E ela começou como uma grande israelita. Ela tinha uma virtude, a virtude da hospitalidade. Porque o povo de Israel, uma coisa eles tinham de bom, irmãos, eles eram hospitaleiros. Nós podemos observar que quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou, e quando ele ia caminhando com os discípulos para o caminho de Emaús, quando chegou na aldeia chamada Emaús, a Bíblia fala que Jesus, ele fez como que se fosse até mais adiante, e eles falaram: não, venha pernoitar conosco, aleluia. E o Senhor Jesus ali entrou, e na hora do pão, ele desapareceu, aleluia. Essa mulher tinha essa virtude, ela sabia hospedar alguém. E ela sabendo hospedar, muitos eram os peregrinos transeuntes que passavam por ali, tomavam água, tomavam café, e aquilo que eles acostumavam servir naquela época, ela sempre colocava de bom grado à mesa. Muitas eram as pessoas que passavam por ali, e ela colocava de tudo que ela tinha à mesa para os peregrinos. Até que um dia passou alguém que ela não conhecia, uma pessoa diferente. E a Bíblia fala que ela começou a observar. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, foi que quando Deus fez, no tempo da criação, Ele criou todos os animais, e depois Ele criou o homem. E como o pastor Cláudio Duarte fala que a mulher estava em rascunho, né? E depois ele fez a mulher. A Bíblia fala que ele fez como sua adjutora, companheira. A mulher é colocada como uma observadora perto do marido.
E é assim que nós somos, coisa que eles não vêem, nós vemos. Aleluia. Feliz é o homem que tem uma mulher observadora. Feliz é o homem que tem uma mulher companheira. Deus não ia fazer uma pessoa leviana para pôr junto com Adão, de jeito nenhum. Mas ele colocou uma mulher idônea para o ajudar. E essa era a virtude da sunamita, observadora. E ela percebeu que algo diferente era na vida daquele homem. E segundo o texto bíblico faz-me acreditar que Eliseu estava iniciando o seu ministério, porque ele não era conhecido, a sunamita não o conhecia. E de repente ela detectou algo diferente, que ela ainda não tinha visto em ninguém. O quê? Chamou seu esposo, porque ela era submissa, e falou: olha, meu esposo, eu vejo que esse homem que passa por aqui é um grande homem de Deus. E se ele é um grande homem de Deus, nós vamos fazer algo para honrá-lo, que seja a altura dele. E a Bíblia fala que ela construiu um quarto, colocou ali no quarto uma cama, colocou uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E todas as vezes que Eliseu passava ali, ele tinha o seu quarto. Ali ele tinha uma cama, ali ele tinha uma mesa, ali ele tinha um candeeiro. Mas escuta aqui, irmãos, Deus faz acepção de pessoas. Eliseu andava sozinho. E por que a Bíblia fala que ela só colocou uma cama, sendo que Geazi andava com ele? Meus irmãos, Deus honra quem tem honra. Eu louvo a Deus que agora nas igrejas sempre tem um quartinho onde é preparado algo para depois do culto. Sempre tem. E eu sei que na mente de muitas pessoas fala: é lá para os bonitinhos. Lá é para os bonitinhos. Agora para nós não tem nada. Eu sei que essas palavras ficam na mente de alguém. Mas a Bíblia diz que a cama era para Eliseu. Aleluia. Porque mais tarde Geazi revelou o que ele era, quando Naamã foi curado da lepra. A Bíblia fala que Geazi não passava de um avarento, de um mentiroso e de algumas qualidades negativas a mais. Que pela sua avareza, ele pegou toda a lepra, colocou sobre ele e também para os seus descendentes. É assim que acontece quando alguém murmura das coisas de Deus. É assim que acontece quando alguém vai contra tudo que acontece na igreja. É assim que acontece. E a Bíblia fala, irmãos, que ela teve a capacidade de colocar coisas específicas. E o que me chamou muita atenção foi o que ela colocou dentro daquele quarto: uma cama para descansar, uma cadeira para se assentar, um candeeiro aonde ela teria que gastar muito mais, porque ali ia o azeite. E ela fez de bom grado tudo aquilo para o homem de Deus. Meus irmãos, no dia 1º de fevereiro do ano de 2003, os cientistas da NASA, eles estavam todos felizes porque eles iam receber de volta o ônibus espacial chamado Columbia, que por alguns meses tinha ficado ali no espaço, e o ônibus estava voltando com a missão cumprida no total. Mas uma coisa que os cientistas não se aperceberam quando o ônibus decolou para o espaço, que era em um dos blocos que tapava o calor, estava uma pequena fissura.
E a nave espacial, ela decolou com esse pequeniníssimo problema para o espaço. E estava eles nessa data lá, todos contentes, esperando a nave espacial entrar na atmosfera terrestre. Quando de repente eles perdem todo o contato com a ônibus espacial Columbia, porque naquele exato momento que eles perderam o contato, era o momento que aquela pequena fissura, quando entrou na atmosfera terrestre, aquela fissura abriu e os seus blocos foi se desfazendo, bateu na asa e ela se desintegrou no espaço. Mas o que foi aquilo? Uma pequena negligência. Eu comecei a ficar preocupada, irmãos, com as famílias crentes, pastor Odair. Por que tanto divórcio hoje no meio do povo de Deus? Por que tanta calamidade no meio do povo de Deus? E eu fui lá para o Salmo 128, que fala: os seus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa, e a sua esposa como planta de oliveira ao lado da tua casa. E olhando aqui para a mobília que essa mulher sunamita preparou para Eliseu, me chamou muita atenção uma mobília que poderia ser uma cômoda, mas não era, era uma mesa. Fala comigo, mesa. Mesa. O que é mesa? Lugar de reunião, lugar de alimentação, lugar maravilhoso. Aí eu fui lá para a mobília do tabernáculo. E na mobília do tabernáculo, a Bíblia fala que no lugar santo, Deus ordenou para que Moisés construísse uma mesa. E em cima da mesa haveria de ter o pão da preposição, que simbolizava o pão da presença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O pão da presença estava em cima da mesa. Os 12 pães simbolizando os 12 filhos de Israel, simbolizando os 12 filhos de Jacó, que é Israel. O pão da presença. E eu voltei. Meus irmãos, o diabo, para desintegrar a nossa família, ele não vai algo muito distante, não. Aí eu comecei a juntar a nave espacial Columbia e eu comecei a olhar para a família. Por que as famílias hoje estão desintegrando? A Bíblia fala lá em Provérbios: não remova os limites antigos. Fala comigo, não remova os limites antigos. Fala comigo, igreja. Não remova os limites antigos. Aleluia. Irmãos, remover limites antigos parece que não é nada demais, mas diante de Deus tem um peso muito grande. Hoje em dia, o diabo está mexendo nisso daí, o que é as pequenas construções, chamado de casa, os kitnetes, onde as famílias mais não se preocupam de pôr uma mesa dentro de casa. Mesa é ordem de Deus. Mesa. Mas por que a mesa, pastora? A mesa é o lugar que você senta com a sua família. A mesa é o lugar que você descobre, olhando olho no olho, se o seu filho está bem ou se está mal. Aleluia. A mesa é o lugar da comunhão do marido com a esposa. E a Bíblia fala que é tão forte, irmãos, que José, ali no Egito, quando ele recebeu seus irmãos, ele sentou seus irmãos na mesa, como se assentava na casa do seu pai. Tudo em ordem, tudo em ordem. Hoje em dia, o que o diabo colocou? Balcão. É tão pequenas casas que hoje em dia é balcão. Se senta em banquetas em balcão, olhando o que? Olhando parede, olhando não sei aonde, menos olhando olho no olho. Ei, remova o balcão e põe uma mesa.
Senta com a sua família e olha tete a tete, olho no olho. Quanto tempo faz que você não se assenta na sua casa e olha no olho do seu filho? Porque balcão não é mesa, balcão é inovação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Remova alguma coisa e coloque uma mesa. O diabo tem ganhado campo nas famílias, porque hoje nas casas não tem mais mesa. Não existe mais mesa. As famílias não se reúnem mais para se alimentar. Mas por favor, pelo menos uma vez no dia, ou no café da manhã, ou no chá da noite, senta com a sua família à beira da mesa. Porque lá, mãe, você vai descobrir o que o seu filho está fazendo, olhando olho no olho. Olho no olho. Esses dias atrás, está com alguns meses, nós fomos convidados para ir num certo lugar. E chegamos um tanto atrasado, a mesa estava pronta. E de repente, incrível, sobrou a cabeceira da mesa para mim com o bispo. E nós se assentamos ali. Só tinha aquele lugar. Estava repleta a mesa. E Deus nos levou ali. E ali eu comecei a observar tudo o que estava acontecendo. Parece que ali Deus preparou aquele dia, pastor Ader, para abrir os meus olhos, para ver o que estava acontecendo em volta da mesa. E quando eu saí dali, eu falei, não me assento mais nessas mesas. Porque é na mesa que a gente descobre os amigos e os falsos. É na mesa. Aleluia. E a sunamita, ela colocou uma mesa para o homem de Deus. E como Deus nunca deixa dever nada para ninguém, a Bíblia fala que Eliseu, ele chamou depois o seu moço Geazi e falou, chama essa mulher para mim, a sunamita. E quando chamou, ele falou, olha, o que você precisa que eu possa falar para o rei ou para o comandante? Ela falou, eu não preciso de nada, Eliseu, porque eu tenho tudo. Aí de repente Geazi falou, mas falta ali uma coisa, ela não tem filhos. Fala comigo, filhos. Filho é a alegria da casa. Filho é a alegria da casa. E a Bíblia nos retrata que essa mulher, Eliseu olha bem nela e fala, daqui a 1 ano você abraçará um filho. E ela fala, não minta para a tua serva, porque a sua esperança já tinha acabado. A esperança da sunamita já tinha se encerrado. A sua esperança acabou, mas Deus fala que a promessa ainda está de pé. O tempo passou, mas para o nosso Deus não tem tempo. E nem sombra de variação. Ele é o Deus que cumpre promessas. Aleluia. E eu fico imaginando, irmãos, a sunamita passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela começa a ficar gordinha, ela nem sabe porque ela não tinha mais regras. Ela nem mais sabia que ela estava grávida, porque ela não tinha mais regras. Mas parece que eu contemplo a sunamita ficando gordinha, e de boca fechada, sem falar nem com as suas criadas. E parece que eu vejo a sunamita sentada agora, preparando o enxoval. Aleluia. Preparando o enxoval. E quando ela passava pela cidade de Sunem, alguém falava, nossa, coitada da sunamita. Você viu, ela está inchada com barriga d'água. E às vezes ela até ouvia, mas ela falava, não, estou gerando a minha vitória. Eu estou gerando a minha vitória. Não é assim quando você passa às vezes com a cabeça um pouquinho baixa, que alguém te aponta, mas Deus fala para você nessa noite, começa a gerar a tua vitória, começa a gerar a tua bênção, aleluia, porque aquele que prometeu está de pé, mesmo fora de todas as condições, é Ele que faz todas as coisas, porque tudo que você imagina e vê no planeta Terra foi simplesmente feito através da palavra
Deus fala. Aleluia. Quem sabe você está sentado aqui nessa noite, esperou a promessa há tanto tempo, e há tanto tempo que você agora está até meio desesperançosa. E esse tema foi escolhido para falar para você: comece a gerar a tua promessa. E a Bíblia nos retrata, continuando a história, que de repente chega o dia, o menino nasce. Já imaginou o alvoroço, irmãos, quando nasceu o filho da Sunamita, que a Bíblia não retrata nem o nome dele também? Ele nasce. E ele foi crescendo, crescendo. Na minha mentalidade, eu quero pintar a idade dele aqui, uns 12, 13 anos, que a Bíblia não retrata a idade. Então eu posso pôr a idade que eu quiser. Eu quero fazer um menino de 12 ou 13 anos, que vai para a roça com seu pai, e de repente a sua cabeça começa a doer. E o pai fala: olha, chama um dos criados, leve ele de volta para a mãe dele. A Bíblia fala que ele chegou e a mãe dele ficou sentada com ele no colo até meio-dia, e ele veio a morrer. Fala comigo: o menino morreu. Fazer o que com o morto? Enterrar. Mas a Sunamita não enterrou, não. A Sunamita, ela tinha doado alguma coisa para o homem de Deus. Só pode receber quem doa. Só pode receber quem doa, porque é dando que se recebe. O que ela tinha doado para o homem de Deus? Uma cama. E ela se lembrou que ela tinha feito alguma coisa, uma cama para o homem de Deus. Agora ela pega o seu menino morto e vai e deita em cima da cama do homem de Deus. Sabe por que está sentado aqui nessa noite? Porque você dizimou para comprar as cadeiras. Sabe por que você está me ouvindo com esse som maravilhoso? Porque alguém dizimou para comprar esse som. Sabe por que nós estamos com essa energia maravilhosa? Porque alguém dizimou e ofertou para comprar luz, para pagar a energia. A Sunamita tinha uma cama para pôr o seu filho, e ela vai, deita ele em cima da cama, fecha, sai para fora e fecha a porta, e vai até o homem de Deus. Meus irmãos, precisa ter muita fé e convicção. Era o seu único filho. A promessa que ela nem sonhava mais, mas Deus o mandou para ela através do profeta, do homem de Deus. A Bíblia fala: crê nos meus profetas e prosperarei. Tem muita gente que não é abençoado porque não crê no profeta. Duvida do profeta, não acredita, por isso não é abençoado. Ei, quando o profeta profetizar, acredita, porque a palavra do profeta não volta vazia. Mas é impossível, pastor. A Bíblia fala que Elias, um homem como nós, ele falou para Acabe: olha, por 3 anos não choverá segundo a minha palavra. Ei, quando o profeta tem a vida com Deus, se cumpre. Se cumpre. Aleluia. E a Bíblia fala que por 3 anos não choveu em Israel, até o dia que Elias foi se encontrar com Acabe e falou: Acabe, vai para Jezreel, porque eu ouço o barulho de uma grande chuva. E ele vai para o monte orar, e ali ele fala para o seu moço: vai lá e dá uma olhada. O moço foi 1, 2, 3, na 7ª vez ele veio e falou: olha, Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Você já está vendo o sinal da tua vitória? Elias falou: então vamos sair, porque vai vir uma grande chuva. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus levou Elias a correr de frente da carruagem de Acabe até na entrada de Jezreel.
Irmãos, Deus está aqui nessa noite para fazer a sua promessa se tornar realidade. Deus está aqui nessa noite para falar para você que Ele é Deus e para Ele não tem impossível. Deus, quando quer operar, Ele opera em tempo e fora de tempo. Independente como você está, Ele é o Deus da palavra haja. A Bíblia fala que Ele falou, Moisés falou, Senhor, e quando eu chegar lá e os filhos de Israel falar, quem que te enviou? Moisés fala, eu sou o que sou, te enviei a vós. Essa palavra quer dizer, Moisés, fala para os filhos de Israel que eu, Deus, sou suficientemente Deus para fazer um milagre em qualquer circunstância da vida deles. Ei, Deus falou com essas palavras, fala para o povo de Israel que eu, Deus, sou suficientemente Deus para fazer um milagre na vida deles, em qualquer circunstância que houver necessidade, porque para Deus não há impossível. Agora imagine a sunamita, o filho morto, deitado em cima da cama. A Bíblia retrata que ela saiu e fechou a porta. Irmãos, precisa ter fé. Aleluia. Eu tenho 4 filhos. Eu não me imagino ficar quieta se uma tragédia acontecer. Mas a Bíblia fala que a sunamita pôs o filho lá, fechou a porta e falou para o seu marido: manda os servos trazer aqui uma jumenta, porque eu vou atrás do homem de Deus. E o marido dela falou: mas não é lua nova, não é na festa de lua nova agora. Ela falou: não tem problema, eu vou atrás do homem de Deus. Irmãos, quando nós temos alguma coisa para pedir para Deus, independente se está chovendo, se está frio, se está tempestade, nós vamos para a igreja. Sim ou não? Foi isso que essa sunamita fez. E ela foi até o homem de Deus. E eu comecei a refletir. A sunamita não enterrou a sua promessa. Será que você está aqui nessa noite que já enterrou a tua promessa? A sunamita não enterrou a sua promessa. A promessa era dela. Estava morto, mas quem prometeu que ela teria um filho estava vivo. Estava vivo. Você sabe por que nós não recebemos ou nós perdemos muitas bênçãos? Porque nós, em vez de aquietar, pastora Edna, nós começamos a alvoroçar. E quando nós alvoroçamos pessoas duvidosas, que vai jogar dúvida em nós. A sunamita não contou nem para o marido dela que o filho estava morto. Segredo. Você tem segredo com Deus? Aleluia. Você tem sonho e tem segredo com Deus? Então calai-vos. Espera o tempo que Deus vai realizar. E a Bíblia fala que ela chegou, foi até o Eliseu. E quando ela chegou lá, a Bíblia nos retrata que Eliseu falou para Geazi: olha, lá vem a sunamita. Vai lá e pergunta para ela se vai bem com ela, vai bem para o filho, para o esposo. A Bíblia fala que Geazi saiu correndo, chegou lá e falou: vai bem com você? Vai bem com seu filho? Vai bem com seu esposo? E ela falou: vai tudo muito bem. Fica para trás que eu não tenho nada com você. Fica para trás porque eu não tenho nada com você. Aleluia. Só pode te abençoar, ou só pode concretizar a tua bênção o profeta. As outras pessoas são curiosas. Não conta problemas para curioso. Mas infelizmente a maior parte das pessoas que são abençoadas, o primeiro problema que acontece, ela enterra a
a sua promessa. Ou ele vai atrás de pessoas erradas. Tem uma pessoa lá na nossa igreja, na sede, que há muitos anos eu e o bispo oramos por ele, uma situação, Deus abençoou, prosperou e uma bênção. Mas aconteceu um pequeno fato num acidente com essa pessoa. E no início desse ano, porque a prova vem, irmãos. A prova vem. Mesmo com promessa, a prova vem. Mesmo com... Não veio para você, irmão, com tanta promessa? Mas você não enterrou a tua promessa. Se você não acreditasse, hoje você estava enterrado, você e a tua promessa junto. Mas você acreditou na promessa. E de repente, essa pessoa que foi tão abençoada em todas as áreas da vida, aconteceu um acidente, que até hoje carrega sequela desse acidente. Eu estou na frente da igreja, o culto terminado, ela fala para mim: eu estou fazendo tratamento com água ungida que veio lá do Paraná. Falei, é. E eu vou ficar boa, porque o profeta lá prometeu que eu vou ficar boa, e depois eu vou lá. Eu olhei nela, fiquei quieta para não dar uma grande resposta. E dentro de mim falou: sabe quando você vai ficar boa? Nunca. Porque ele não pode fazer nada para você. Geazi não podia fazer nada para a Sunamita. Sabe por que a sua promessa não perpetua? Sabe por quê? Porque você vai atrás de pessoas erradas quando você tem problema. Você às vezes recebe a bênção aqui. Quando você tem um problema, você vai falar com pessoa que não pode fazer nada para você. Foi isso que, se a Sunamita, ela tenta para Geazi, era isso que ia acontecer, ela enterraria o seu filho. Mas não, ela foi atrás do homem de Deus. Quantas vezes, pastora Leia, a gente paga o preço na oração, no monte, no jejum, a pessoa é abençoada, depois acontece alguma coisa, porque acontece mesmo, e a pessoa anda por aí e perde a promessa não perpetua. E o que tem de crente com a promessa não perpetuada, que enterrou a promessa, irmãos, não está escrito. Aí alguém pode falar: mas pastora, não foi Deus que prometeu. Deus promete e cumpre. Agora vai depender de você cuidar da promessa. Se o cantor aqui não tiver uma vida de oração, ele enterra a promessa ali na porta. Ninguém mais quer te ouvir. Ninguém mais, você não consegue nem cantar mais. Não vende CD, porque não pagou o preço na oração. Irmãos, estamos vivendo os últimos finais da igreja na face da terra. E é uma igreja mística. Um povo que não acredita, um povo do movimento, um povo que não pode o vento tocar na esquina, que estão correndo atrás, e tantas promessas enterradas. Mas nessa noite, Deus me trouxe nesse lugar para falar para você: não enterre a tua promessa, pague o preço pela tua promessa, porque a promessa na vida do crente, ela tem que perpetuar. E vocês querem saber dessa pessoa? Está lá do mesmo jeito, com água vencida, com tanta coisa, está lá e vai levar a situação para o túmulo se não se arrepender. Aleluia. Mas que palavra é essa, pastora? Igreja do arrebatamento. O tema é: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? Como será a igreja do arrebatamento? É uma igreja de movimento? Não, mas é uma igreja que ora. É uma igreja de movimento? Não, mas é uma igreja que vive promessas. É uma igreja de movimento? Não, mas é uma igreja de fogo. Aleluia. Essa é a igreja do arrebatamento. Vai bem com seu filho? Vai tudo muito bem. Vai bem com seu marido? Vai
coisa de nós e vem perguntar para nós se vai bem, para torcer que não vai nada bem. É o que mais tem hoje, pastora Dani. Principalmente se sonhar que você está passando por algum problema. Ah, pastora Daí, vai bem com você? E se você falar, dali já sai espalhando para todo mundo. Vamos aprender com a Sunamita, irmãos. Vamos contar os problemas para quem pode resolver. A nossa bênção não pode ser enterrada, mas tem que ser perpetuada. Aleluia. Bênção perpetuada é bênção que você sempre vive na bênção. Mesmo em tempo de crise, a tua bênção tem, a tua promessa tem que perpetuar. Ter intimidade com Deus. Aleluia. Viver uma vida de intimidade com Deus é promessa perpetuada. O que tem de crente aí que é, eu estou na bênção, passa 2 dias, ele não está na bênção nada, ele já está de cara baixa. Por que isso? Porque não perpetuou a sua promessa. E promessa na vida de crente tem que ser perpetuada. Com luta, com dificuldade, mas precisa ser perpetuada. Perpetuada, irmãos, isso quer dizer o seguinte, que mesmo com luta e dificuldade, mesmo que tem hora que parece que a tua promessa morreu, mas você sabe quem pode ressuscitar a tua promessa. Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. É o tema que vocês escolheram e é o que Deus me trouxe aqui para falar nessa noite. Aleluia. Bênção perpetuada. Vamos ser crente de verdade. Amém? E eu quero já retornar os microfones para a pastora Daí. E as palmas altas em nome do Senhor.